Estamos vivendo em uma sociedade que valoriza ideais democráticos, como justiça para todos, a importância de se integrar a um grupo e a cooperação mútua. Desde jovens, somos ensinados que atitudes agressivas ou confrontos diretos têm um custo social, rejeição e isolamento. Esses valores de harmonia e colaboração são reforçados de maneira explícita e implícita em livros de autoajuda, nas posturas amigáveis de pessoas bem-sucedidas e nas normas de conduta que permeiam o espaço público. No entanto, o problema é que fomos moldados para buscar a paz, mas estamos pouco preparados para a realidade que enfrentamos, um mundo de conflitos. Essa guerra silenciosa se manifesta em diferentes esferas. De forma mais evidente, enfrentamos adversários diretos. O mundo está cada vez mais competitivo e, por vezes, implacável. Seja na política, nos negócios ou até nas artes. Encontramos oponentes dispostos a quase tudo para conquistar vantagens. Contudo, as batalhas mais complexas e inquietantes ocorrem com aqueles que, teoricamente, estão ao nosso lado. Há colegas que, sob a fachada de trabalho em equipe e amabilidade, agem nos bastidores para nos prejudicar, usando o grupo para promover seus próprios interesses. Outros, mais sutis, praticam a agressão passiva, oferecendo promessas de apoio que nunca se concretizam ou manipulando com sentimentos de culpa. Na superfície, tudo pode parecer pacífico, mas, por trás, é cada um por si. Uma dinâmica que contamina até mesmo famílias e relacionamentos próximos. Embora a cultura muitas vezes negue essa realidade em favor de uma visão mais amena, as cicatrizes desses conflitos são evidentes. Não é que sejamos indivíduos mesquinhos, incapazes de viver à altura de ideais de paz e altruísmo. Pelo contrário, nossos impulsos competitivos e instintos de autoproteção são parte intrínseca de nossa natureza. No passado, as pessoas contavam com o suporte de grupos como o Estado, famílias extensas ou empresas para protegê-las. Hoje, em um mundo mais individualista, precisamos priorizar nossos próprios interesses, em vez de perseguir ideais inatingíveis de harmonia absoluta, que muitas vezes geram confusão e frustração. O que necessitamos é de um conhecimento prático para lidar com os conflitos e desafios cotidianos. Esse saber não se trata de ser mais agressivo, mas de compreender e navegar com inteligência as batalhas inevitáveis do dia a dia. O verdadeiro objetivo não é negar ou reprimir nossos impulsos competitivos, mas canalizá-los de forma racional e estratégica. O ideal a ser buscado é o do guerreiro estratégico, alguém que enfrenta situações complexas e lida com pessoas por meio de manobras inteligentes e calculadas. Psicólogos e sociólogos frequentemente apontam que é por meio do conflito que problemas são resolvidos e diferenças reconciliadas. Nosso sucesso ou fracasso na vida muitas vezes depende de como lidamos com esses embates inevitáveis. Estratégias comuns: como evitar conflitos a todo custo, reagir emocionalmente ou recorrer a manipulações dissimuladas, tendem a ser ineficazes a longo prazo, pois carecem de controle racional e frequentemente agravam os problemas. Já os guerreiros estratégicos operam de maneira distinta, planejam com antecedência, definem metas de longo prazo, escolhem quais batalhas valem a pena e controlam suas emoções. Quando precisam agir, fazem isso de forma indireta e sutil, mantendo uma aparência de harmonia que é tão valorizada em nossa sociedade. Esse conceito de combate racional tem raízes na guerra organizada, onde a estratégia foi desenvolvida e aprimorada. Nos primórdios, as batalhas eram brutais, marcadas por rituais de violência, onde indivíduos exibiam coragem e heroísmo. Porém, à medida que tribos evoluíram para estados, ficou claro que guerras mal planejadas traziam custos devastadores, podendo levar à exaustão ou até à autodestruição, mesmo para os vitoriosos. Assim, tornou-se necessário lutar de maneira mais racional. A palavra estratégia deriva do grego strategos, que significa líder do exército. Estratégia, nesse contexto,
era a arte de comandar operações de guerra, decidindo formações, terrenos e manobras para obter vantagem. Com o tempo, os líderes perceberam que planejar cuidadosamente aumentava as chances de vitória. Estratégias bem elaboradas permitiram que grandes generais, como Alexandre o Grande, derrotassem exércitos muito maiores quando enfrentavam adversários igualmente astutos. A pressão por táticas ainda mais sofisticadas e indiretas crescia, elevando a arte da estratégia a novos patamares. Embora o termo estratégia tenha origem grega, o conceito é universal, presente em todas as culturas e épocas, adaptado às necessidades de cada contexto. A habilidade de pensar estrategicamente continua sendo uma ferramenta essencial para navegar os conflitos do mundo moderno, permitindo que enfrentemos desafios com inteligência e eficácia, sem abrir mão da aparência de harmonia que nossa sociedade tanto valoriza. A sabedoria da estratégia na guerra e na vida. Os fundamentos para enfrentar os desafios inevitáveis da guerra, como traçar planos eficazes, organizar forças e executar manobras, estão registrados em tratados militares desde a China antiga até a Europa moderna. Táticas como o contra-ataque, o ataque pelos flancos, o cerco e as artes da dissimulação foram empregadas por líderes tão diversos quanto Genghis Khan, Napoleão e Shaka Zulu. Esses princípios formam uma espécie de sabedoria militar universal. Um conjunto de estratégias adaptáveis que aumentam as chances de sucesso em qualquer confronto. Entre os grandes estrategistas da história, uma grande figura que se destaca é Sun Tzu, autor do clássico chinês A Arte da Guerra, provavelmente escrito no século IV a.C. Sua obra antecipa muitos dos princípios estratégicos que seriam desenvolvidos ao longo dos séculos. Para Sun Tzu, a essência da arte da guerra está em vencer sem derramamento de sangue, por meio de manobras que exploram as fraquezas psicológicas do adversário, criam posições de desvantagem ou geram confusão e frustração. O estrategista pode levar o oponente a se render mentalmente antes mesmo de uma derrota física. Essa abordagem permite alcançar a vitória com o menor custo possível, preservando vidas e recursos. Estados que dominam essa prática, como nas campanhas de Scipião, o africano, na Espanha, Napoleão na Alemanha ou Lawrence no deserto durante a Primeira Guerra Mundial, prosperam por mais tempo. Se destacando como exemplos de eficiência estratégica, a guerra não é um domínio isolado, separado da sociedade. Pelo contrário, é uma arena profundamente humana, que reflete tanto o melhor quanto o pior de nossa natureza. As tendências da guerra ecoam as da sociedade, a ascensão de estratégias não convencionais, como guerrilha e terrorismo, espelha a crescente complexidade e competitividade do mundo moderno, onde quase tudo é permitido. As estratégias vitoriosas, sejam tradicionais ou não, baseiam-se em uma compreensão atemporal da psicologia humana. Da mesma forma, os grandes fracassos militares revelam lições valiosas sobre os limites da força bruta e os erros da impulsividade em qualquer campo de atuação. O ideal estratégico na guerra, agir com racionalidade, equilíbrio emocional e eficiência, buscando vencer com o mínimo de perdas, tem aplicações diretas nas batalhas do cotidiano. Muitos, influenciados pelos valores contemporâneos, argumentam que a guerra organizada é uma prática bárbara, um resquício de um passado violento que deve ser superado. Para eles, aplicar princípios da guerra ao contexto social seria incentivar conflitos e atrasar o progresso. Esse argumento, embora atraente, ignora a realidade. Conflitos são inevitáveis, tanto na sociedade quanto no mundo em geral. Em vez de negá-los, é mais sábio aprender a enfrentá-los com estratégia, como já dizia Homero na Ilíada. No século IX a.C., em uma passagem sobre corridas de bigas, desenvolva sua estratégia, para que os prêmios não escapem de suas mãos. A estratégia é mais útil ao lenhador que a força bruta. É a estratégia que guia o navio do piloto quando ventos contrários sopram no mar.
E é a estratégia que vence corridas para os condutores de bigas. Um condutor confia apenas em seus cavalos e carro, mudando de direção sem cuidado, sem controlar suas rédeas. Mas aquele que sabe vencer com cavalos inferiores, mantém os olhos no alvo, faz a curva com precisão e, desde o início, segura firme as rédeas, observando o líder com atenção. Essa sabedoria antiga reforça que a estratégia, mais que a força, é a chave para o sucesso. Seja na guerra, seja na vida. A necessidade da estratégia na vida social. Em um mundo onde indivíduos mais agressivos ou astutos frequentemente conseguem o que desejam, seja por meios justos ou não, a vigilância é essencial. Precisamos saber como nos proteger contra aqueles que usam a manipulação ou a força para alcançar seus objetivos. Defender valores civilizados não significa ceder aos mais ardilosos ou poderosos. Pelo contrário, o pacifismo cego diante desses lobos pode gerar tragédias sem fim. Mahatma Gandhi, conhecido por elevar a não-violência a uma poderosa ferramenta de transformação social, tinha um objetivo claro em sua luta: libertar a Índia do domínio colonial britânico, que por séculos explorou o país. Gandhi entendia que, para a não-violência ser eficaz, ela precisava ser profundamente estratégica, exigindo planejamento meticuloso e pensamento tático. Ele chegou a descrever a não-violência como uma nova forma de guerra. Para defender qualquer ideal, até mesmo a paz, é necessário estar disposto a lutar por ele com foco em resultados concretos. Não apenas na satisfação de expressar boas intenções. No momento em que se busca resultados, entrasse no domínio da estratégia. A guerra e a estratégia seguem uma lógica implacável. Se você deseja algo, deve estar preparado para lutar por isso com inteligência e determinação. Há quem argumente que guerra e estratégia são temas exclusivamente masculinos, associados a homens agressivos ou a elites de poder. Para esses críticos, estudar estratégia seria uma prática elitista, machista e opressiva, que perpetua estruturas de dominação. Essa visão, no entanto, é equivocada e perigosa. Historicamente, a estratégia foi, de fato, restrita a um pequeno grupo: generais, reis e seus conselheiros. Soldados comuns não tinham acesso a esse conhecimento, pois ele poderia capacitá-los a questionar ordens ou organizar rebeliões. Durante o colonialismo, essa exclusão foi ainda mais evidente. Povos colonizados, mesmo aqueles que serviam em exércitos ocidentais, eram deliberadamente mantidos alheios à ciência da estratégia, considerada perigosa para as elites dominantes. Limitar o acesso à estratégia é, na verdade, uma tática de divisão e controle, que beneficia os poderosos. A estratégia não deve ser um privilégio de elites. Pelo contrário, ela precisa ser democratizada, especialmente para aqueles que historicamente foram excluídos, incluindo as mulheres. Em diversas mitologias, como na Grécia Antiga com a deusa Atena, divindades femininas eram associadas à sabedoria e à estratégia. A ausência de interesse das mulheres por esses temas não é inata, mas resultado de condicionamentos sociais. Muitas vezes, políticos, em vez de rejeitar a estratégia ou considerá-la indigna, é fundamental reconhecer sua relevância. Trata-se da arte de transformar ideias em realidade, de alcançar objetivos com inteligência e eficiência, uma habilidade essencial para todos, independentemente de gênero ou posição social. Os princípios da estratégia para uma vida produtiva. Dominar a arte da estratégia não apenas traz mais paz e produtividade a longo prazo, mas também permite alcançar vitórias sem recorrer à violência. Ignorar esses princípios condena a uma existência marcada por confusões e derrotas constantes. A seguir, apresento 6 ideais fundamentais para se tornar um guerreiro estratégico no cotidiano. Enxergue a realidade com clareza, sem o véu das emoções. Na estratégia, as emoções são como uma lente que distorce a realidade, e cabe a você neutralizá-las.
O medo pode levar a superestimar adversários, induzindo atitudes defensivas excessivas. A raiva ou a impaciência pode resultar em decisões precipitadas que limitam suas opções. A autoconfiança exagerada, especialmente após um sucesso, pode empurrá-lo a ir longe demais. Até mesmo o afeto pode cegá-lo para as manipulações de pessoas próximas. Mesmo as emoções mais sutis podem alterar sua percepção dos fatos. O antídoto é reconhecer a influência inevitável das emoções, identificá-las quando surgirem e contrabalançá-las com racionalidade. Após uma vitória, redobre a vigilância. Se estiver com raiva, evite agir. Se sentir medo, saiba que está exagerando os riscos. A guerra exige realismo absoluto. E quanto mais você controlar suas reações emocionais, mais próximo estará desse ideal. Julgue as pessoas por suas ações, não por suas palavras. Na guerra, nenhum discurso pode encobrir um fracasso no campo de batalha. Um general que leva suas tropas à derrota é julgado por esse resultado, não por suas intenções. Aplique esse mesmo rigor à vida cotidiana. Avalie as pessoas pelos resultados concretos de suas ações, pelas manobras que utilizam para alcançar poder ou influência. Palavras são irrelevantes. Qualquer um pode dizer o que quiser. Se concentre nos feitos, pois eles revelam a verdade. Essa lógica também deve valer para você. Ao analisar seus próprios fracassos, identifique o que poderia ter feito de forma diferente. A responsabilidade por seus sucessos e derrotas recai sobre suas escolhas estratégicas, não sobre adversários desleais. Considere todas as ações alheias como movimentos estratégicos. Até mesmo acusações de injustiça ou apelos à moralidade, muitas vezes, são táticas para ganhar vantagem no jogo. Confie em suas próprias ferramentas na busca pelo sucesso. É comum depender de soluções aparentemente fáceis, acumular riqueza, aliados, recursos ou adotar as tecnologias mais recentes. Essa abordagem materialista e mecânica é limitada. A verdadeira força está em desenvolver suas próprias habilidades estratégicas, que são independentes de fatores externos. Confiar apenas em recursos externos deixa você vulnerável quando eles falham. Um guerreiro estratégico cultiva a inteligência, a adaptabilidade e a resiliência. Armas que sempre estarão ao seu alcance, independentemente das circunstâncias. A força da estratégia psicológica e o ideal de Atena. A essência da verdadeira estratégia reside na inteligência psicológica, não na força bruta ou em recursos materiais. Tudo na vida é efêmero, riquezas se dissipam, tecnologias ficam obsoletas. Aliados podem abandonar você. No entanto, uma mente equipada com a arte da estratégia é um recurso inalienável. Em momentos de crise, ela encontra soluções com clareza e precisão. Como Sun Tzu afirmou, depender de si mesmo é tornar-se imbatível. Dominar estratégias ao alcance de suas mãos confere às suas ações uma força irresistível. Guiada pela razão. Adore Atena, não Ares. Na mitologia grega, a deusa Metis era a personificação da astúcia. Para neutralizar seu poder, Zeus a engoliu após casar-se com ela. Mas dela nasceu Atena, emergindo da testa do deus, herdeira da inteligência de Metis e do espírito guerreiro de Zeus. Atena tornou-se a deusa da guerra estratégica, admirada pelos gregos por sua sabedoria e sutileza. Seu protegido favorito, Ulisses, era a encarnação da engenhosidade. Em contraste, Ares, o deus da guerra bruta, era desprezado por sua violência impulsiva. Atena não se deleitava com a destruição, mas com a resolução inteligente de conflitos, sempre buscando a vitória com o mínimo de perdas. Inspirar-se em Atena significa usar a racionalidade para transformar a agressividade dos outros contra eles próprios, fazendo com que sua brutalidade cause sua própria ruína. Como ela, você deve estar sempre um passo à frente, agindo com manobras indiretas, combinando filosofia e guerra em uma abordagem imbatível. Se eleve acima do campo de batalha.
A estratégia é a arte de planejar e comandar operações em sua totalidade. Enquanto a tática se limita a lidar com as demandas imediatas do combate. Na vida, a maioria de nós age como táticos, reagindo aos conflitos do momento, focados apenas em vencer a batalha imediata. Pensar estrategicamente, porém, é desafiador e contra-intuitivo. Para alcançar o poder que a estratégia oferece, é preciso se distanciar do calor do confronto, manter o foco em objetivos de longo prazo e planejar campanhas completas. Essa perspectiva ampla facilita decidir quais lutas valem a pena e quais devem ser evitadas, tornando as decisões táticas do dia a dia mais claras e racionais, enquanto pessoas táticas permanecem presas ao chão, reagindo impulsivamente. Os estrategistas enxergam mais longe, movendo-se com leveza e visão ampla. A Ilíada de Homero no século 9 a.C. ilustra esse princípio. Quando Diomedes enfrenta Ares, Atena o guia. Diomedes, filho de Tideu, não temas Ares ou qualquer outro imortal. Estou ao teu lado. Dirija seus cavalos diretamente para Ares. Quando estiver ao alcance, ataque. Não se intimide com ele. Ares é apenas um bruto impulsivo. Com a orientação de Atena, Diomedes fere Ares, que, humilhado, foge para o Olimpo, onde se queixa a Zeus. Pai Zeus, não te indignas com tamanha violência? Nós, deuses, sofremos o pior uns dos outros ao ajudar os homens. Zeus, porém, repreende Ares. Bruto impulsivo, não te queixes aqui. És o mais odioso no Olimpo. Amas as lutas e guerras sem propósito. Herdas a teimosia de Hera, que mal controlo. Ainda assim, não tolerarei teu sofrimento. Atena, ao lado de Hera, celebra a vitória, tendo neutralizado a brutalidade de Ares com inteligência. Essa narrativa reforça que a estratégia, guiada por sabedoria e visão, supera a força cega, seja na guerra, seja na vida. A guerra espiritual e a arte da estratégia. A vida é um campo de batalha diário. Uma luta constante pela sobrevivência enfrentada por todas as criaturas. No entanto, o maior confronto não é contra adversários externos, mas contra si mesmo, suas fraquezas, emoções descontroladas e hesitações em compreender a realidade até o fim. Declare uma guerra incansável contra suas próprias limitações. Como um guerreiro, abrace os conflitos como oportunidades para provar seu valor, aprimorar suas habilidades e cultivar coragem, confiança e experiência. Em vez de suprimir dúvidas e medos, enfrente-os diretamente, desafiando-os com determinação. Busque mais desafios e convide à luta, pois é na prática constante que você forjará o espírito de um verdadeiro guerreiro. O livro 33 Estratégias de Guerra condensa a sabedoria atemporal extraída das lições e princípios da guerra, oferecendo ferramentas práticas para equipá-lo com opções e vantagens contra os adversários sutis que você enfrenta no cotidiano. Cada capítulo apresenta uma estratégia voltada para resolver problemas específicos que surgem com frequência. Como liderar um grupo desmotivado, desperdiçar energia em múltiplas frentes, lidar com o atrito entre planos e realidade, ou ficar preso em situações sem saída. Você pode consultar os capítulos relevantes para os desafios do momento ou, melhor ainda, estudar todas as estratégias, internalizando-as para que se tornem parte do seu arsenal mental, mesmo quando o objetivo é evitar conflitos. Essas estratégias são valiosas para propósitos defensivos, permitindo que você antecipe e neutralize as manobras dos outros. Elas não são fórmulas rígidas, mas guias flexíveis para aprimorar seu julgamento no calor da batalha, plantando sementes que o ajudarão a pensar de forma independente e a desenvolver seu estrategista interior. As estratégias foram extraídas dos ensinamentos e práticas dos maiores generais da história, como Alexandre o Grande, Aníbal, Genghis Khan, Napoleão Bonaparte, Shaka Zulu, William Tecumseh Sherman,
Erwin Rommel, Evo Nguyen Diap, e de pensadores estratégicos renomados, incluindo Sun Tzu, Miyamoto Musashi, Carl von Clausewitz, Ardan de Pick e Lawrence e John Boyd. Elas abrangem desde táticas clássicas da guerra convencional até abordagens não convencionais e sujas dos tempos modernos. O livro está organizado em 5 partes. Guerra autodirigida preparando sua mente e espírito para o combate. Guerra organizacional estruturando e motivando seu grupo. Guerra defensiva. Guerra ofensiva e guerra não convencional. Cada estratégia é ilustrada com exemplos históricos. Não apenas de conflitos militares, mas também de política como Margaret Thatcher. Cultura, Alfred Hitchcock. Esportes, Muhammad Ali e negócios, John D. Rockefeller. Revelando a profunda conexão entre o militar e o social. Estratégia e a realidade dos conflitos sociais. As estratégias descritas anteriormente têm aplicação universal, válidas para conflitos de qualquer escala, desde disputas pessoais até embates globais. Como Friedrich Nietzsche observou, contra a guerra pode-se dizer, faz do vitorioso um estúpido, do derrotado um malicioso. A favor da guerra, com a produção desses 2 efeitos, ela barbariza e, portanto, torna mais natural. É o inverno ou o tempo de hibernação da cultura. A humanidade dela emerge mais forte para o bem ou para o mal. Já Fyodor Dostoiévski complementa: sem guerra os seres humanos ficam estagnados no conforto e na riqueza e perdem a capacidade de grandes ideias e sentimentos. Eles se tornam cínicos e caem no barbarismo. Essas visões sugerem que o conflito, embora destrutivo, pode ser um catalisador para o crescimento humano, desde que enfrentado com sabedoria. Vivemos em uma sociedade que exalta valores democráticos, como a justiça universal, a importância da integração grupal e a cooperação. Desde cedo, aprendemos que atitudes abertamente agressivas resultam em rejeição social e isolamento. Esses ideais de harmonia são reforçados tanto de forma sutil, por meio de livros de autoajuda e normas de convivência pública, quanto explícita, nas atitudes pacíficas exibidas por aqueles que alcançaram o sucesso. No entanto, essa preparação para a paz nos deixa vulneráveis diante da realidade, um mundo permeado por conflitos. Essa guerra cotidiana se manifesta em múltiplas camadas. Em um nível evidente, enfrentamos rivais diretos em um mundo cada vez mais competitivo, seja na política, nos negócios ou até nas artes, onde adversários recorrem a quase qualquer meio para obter vantagens mais insidiosas. Porém, são as batalhas travadas com aqueles que deveriam estar ao nosso lado, sob a fachada de colaboração e cordialidade. Alguns sabotam nos bastidores, priorizando interesses próprios às custas do grupo. Outros utilizam a agressão passiva, oferecendo promessas vazias ou manipulando com culpa. Embora a superfície pareça tranquila, por trás dela reina uma luta individualista que contamina até os laços familiares e afetivos. A cultura pode tentar mascarar essa realidade com narrativas de cooperação, mas as marcas desses conflitos são sentidas profundamente. Não se trata de sermos incapazes de viver à altura dos ideais de paz e altruísmo, mas de reconhecermos nossa natureza. Temos impulsos competitivos que não podem ser negados ou reprimidos. No passado, estruturas como o Estado, famílias extensas ou empresas ofereciam proteção. Mas, em um mundo mais individualista, cabe a nós priorizarmos nossos interesses, em vez de perseguir ideais utópicos de harmonia, que frequentemente geram confusão. Precisamos de ferramentas práticas para lidar com os conflitos inevitáveis do dia a dia. A estratégia é a chave para transformar esses embates em oportunidades de crescimento, permitindo-nos navegar o mundo com inteligência e resiliência. A vida é um constante campo de batalha. Para lutar de forma eficaz, é indispensável reconhecer quem realmente está contra você. Muitas vezes,
As pessoas disfarçam suas verdadeiras intenções, escondendo-se atrás de sorrisos e falsas alianças. Por isso, você precisa treinar seus olhos para enxergar além das aparências, captando sinais que revelam a hostilidade oculta. Uma vez identificados, declare guerra dentro de si mesmo. Tal como a força de atração entre polos opostos gera movimento, a presença de adversários, aqueles que se opõem aos seus valores e atravessam o seu caminho, pode ser a centelha que desperta sua força e propósito. São eles que, ao desafiá-lo, geram a energia necessária para avançar. Não se iluda contra certos inimigos. Não existe trégua ou negociação. É guerra ou submissão. O inimigo interior, na primavera de 401 a.C., Xenofonte, um proprietário rural nos arredores de Atenas, então com 30 anos, recebeu um convite inesperado. Um amigo recrutava soldados gregos para lutar como mercenários a serviço de Ciro, irmão do rei persa Artaxerxes, e queria que ele fosse junto. O pedido parecia estranho. Afinal, gregos e persas eram inimigos históricos. Cerca de 80 anos antes, os persas haviam tentado conquistar a Grécia. Ainda assim, os gregos, conhecidos por sua bravura, passaram a alugar suas espadas ao maior pagador. E Ciro via neles o reforço perfeito para sua campanha contra as cidades rebeldes dentro de seu império. Xenofonte não era soldado, sua vida girava em torno de cuidar de cavalos e cães. Visitar Atenas para conversar com seu amigo Sócrates e desfrutar de sua herança. Mas o convite despertou seu desejo de aventura. Era a oportunidade de conhecer Ciro, aprender sobre guerra, explorar a Pérsia e, quem sabe, escrever um livro sobre tudo isso. Ele não iria como mercenário, possuía recursos suficientes, mas como filósofo e observador. Após consultar o oráculo de Delfos, decidiu embarcar. Cerca de 10.000 gregos se uniram à expedição, atraídos pela promessa de pagamento e pela emoção. No início, a jornada foi tranquila. Mas após meses de viagem, Ciro revelou seu verdadeiro objetivo. Marchava contra a Babilônia para depor seu irmão e tomar o trono. Os gregos, surpresos por terem sido enganados, protestaram. Mas Ciro ofereceu mais dinheiro. E eles seguiram. As tropas de Ciro e Artaxerxes se enfrentaram nas planícies de Cunaxa, próximo à Babilônia. Logo no início da batalha, Ciro caiu morto, encerrando abruptamente o conflito. Os gregos, agora do lado perdedor, encontravam-se cercados em território inimigo. Artaxerxes, no entanto, declarou não guardar rancor e apenas desejava que fossem embora o quanto antes. Para isso, enviou Tissafernes, seu comandante, para fornecer suprimentos e escoltar os mercenários de volta para casa em uma longa jornada de cerca de 2.400 quilômetros. Porém, não demorou para que desconfiança surgisse entre os gregos. Os suprimentos eram insuficientes e o caminho escolhido parecia perigoso. Será que podiam confiar nos persas? Clearchus, comandante grego, relatou as preocupações a Tissafernes, que, fingindo empatia, sugeriu uma reunião para resolver as tensões. Clearchus compareceu ao encontro com seus capitães. Mas, ao chegar, foram cercados, capturados e executados no mesmo dia. A notícia do massacre chegou rapidamente ao acampamento grego, que mergulhou em desespero. Uns gritavam, outros bebiam até cair. Alguns cogitavam fugir, mas sem liderança. Sentiam-se perdidos. Naquela noite, Xenofonte, que até então se mantivera à margem, teve um sonho perturbador. Via a casa de seu pai sendo consumida por um raio de Zeus. Acordou em pânico, percebendo que o verdadeiro perigo não estava nos persas, mas no medo e na confusão que reinavam entre os próprios gregos. Lá estavam eles, em terra estrangeira, lamentando sua sorte e discutindo entre si, incapazes de distinguir aliados de inimigos, sem um propósito maior, lutando apenas por dinheiro. A verdadeira barreira entre eles e o caminho de volta para casa não eram os rios,
montanhas ou exércitos inimigos, mas sua própria fraqueza interior. Xenofonte, naquele instante, decidiu que não aceitaria morrer de forma tão miserável. Xenofonte nunca foi um soldado, mas entendia a alma humana e conhecia bem a filosofia. Ele sabia que, se os gregos voltassem seus olhos para os inimigos que desejavam matá-los, estariam alertas e criativos. Se focassem na traição dos persas, a raiva os inflamaria, transformando o medo em força. Era hora de abandonar a confusão dos mercenários e retomar o espírito dos antigos gregos, o oposto dos persas que enfrentavam. O que faltava era clareza e um propósito firme. Xenofonte decidiu tornar-se o raio de Zeus que iluminaria o caminho de seus companheiros. Convocou os oficiais sobreviventes e declarou: era chegada a hora de declarar guerra sem hesitação aos persas. Chega de negociações. Chega de debates internos que consumiam energia. Eles precisavam canalizar cada grama de força contra o inimigo, como fizeram seus antepassados em Maratona, que venceram o exército persa, muito maior usando astúcia e coragem. Ele propôs que queimassem as carroças, vivessem do que encontrassem e se movessem com velocidade, sem nunca baixar a guarda, conscientes do perigo constante. Era uma questão de vida ou morte. Bem contra o mal. Eles contra os persas. Se alguém viesse com discursos de paz ou ideias vagas de conciliação, seria considerado covarde demais para permanecer entre eles e afastado do grupo. Que a presença dos persas os endurecesse. Deveriam manter uma única obsessão em mente: voltar vivos para casa. Os oficiais entenderam a urgência e a verdade nas palavras de Xenofonte. Quando, no dia seguinte, um emissário persa apareceu oferecendo atuar como intermediário entre eles e Artaxerxes, ele foi dispensado sem cerimônia, conforme o conselho de Xenofonte. Agora, não havia retorno, era guerra. Impulsionados pela clareza de propósito, os gregos elegeram novos líderes, incluindo Xenofonte, e começaram a longa jornada de volta. Sem líderes antigos para guiá-los, aprenderam a depender de seu raciocínio, a usar o terreno ao seu favor, evitar batalhas desnecessárias e viajar durante a noite. Enganaram os persas. Ultrapassaram uma passagem montanhosa vital antes de serem alcançados, embora muitas tribos ainda os separassem de casa. O grande exército persa havia ficado para trás. Foi uma jornada longa, mas a maioria deles voltou viva para a Grécia. Interpretação. A vida, no fundo, é um constante combate. Você enfrentará situações difíceis, pessoas tóxicas e alianças perigosas. Sua forma de lidar com essas batalhas determina quem você se tornará. Xenofonte compreendeu que os maiores obstáculos não eram as montanhas ou os exércitos persas, mas o medo e a confusão que viviam dentro de cada um dos homens. Se você se sente perdido, sem direção, incapaz de distinguir aliados de inimigos, a culpa não é do mundo, é sua. Você deve viver como se estivesse sempre prestes a entrar em combate, mantendo a mente afiada e pronta. Um simples ajuste na forma como você enxerga os problemas pode transformá-lo de um seguidor passivo em um guerreiro criativo e determinado. Somos moldados pelos relacionamentos que construímos, mas também pelo que rejeitamos. Desde cedo, construímos nossa identidade ao nos diferenciarmos dos outros. Quanto mais claramente você entende o que não quer ser, mais firme se torna sua identidade e seu propósito. Sem esse contraste, sem um inimigo para reagir, você fica tão perdido quanto aqueles mercenários gregos, enganados e paralisados na hora crucial. Concentre-se em seu inimigo. Ele pode ser alguém que atrapalha seu caminho, sabota seus planos ou representa um valor que você despreza. Pode ser um comportamento, como arrogância, ignorância ou ganância. Não dê ouvidos àqueles que afirmam que distinguir inimigos é algo ultrapassado. Essas pessoas apenas escondem o medo de conflitos atrás de um verniz de falsa paz, tentando arrastá-lo para a indecisão que as consome. Quando estiver claro e motivado,
Você criará espaço para amizades verdadeiras e compromissos sólidos. Seu inimigo se torna a estrela que orienta seus passos. Com essa direção, você estará pronto para a batalha. Quem não está comigo, está contra mim. Lucas 11, 23. O inimigo externo. No início dos anos 1970, a política britânica havia caído em um ciclo confortável. Uma eleição era vencida pelos trabalhistas, a próxima pelos conservadores. Em um revezamento civilizado onde, aos poucos, um partido começava a se parecer com o outro. Mas, após a derrota dos conservadores em 1974, um grupo dentro do partido decidiu romper esse padrão. Querendo sacudir o sistema, indicaram Margaret Thatcher como líder, gerando divisões internas. Aproveitando-se dessa decisão, Thatcher conquistou a liderança. Ninguém estava preparado para alguém como Margaret Thatcher, mulher em um ambiente dominado por homens. Vinha de uma família simples, filha de um merceeiro, em um partido tradicionalmente ligado à aristocracia. Suas roupas eram simples, lembrando mais as de uma dona de casa do que as de uma figura política. Até dentro do Partido Conservador, sua presença era discreta, sempre à margem, sem grande influência. Mas o que realmente a diferenciava era a sua postura, enquanto a maioria dos políticos preferia agradar e evitar confrontos. Thatcher não hesitava em atacar seus oponentes de forma direta e implacável. Ela tinha sede de combate. A maioria dos políticos acreditava que sua ascensão era apenas uma sorte passageira e que ela não duraria muito. Nos primeiros anos liderando o partido, enquanto os trabalhistas ainda estavam no governo, Thatcher pouco fez para mudar essa percepção. Ela criticava abertamente o sistema socialista, que considerava sufocante e responsável pelo declínio econômico da Grã-Bretanha, e não poupava palavras contra a União Soviética em um período em que o mundo buscava distensão. Então, durante o inverno de 1978 para 1979, greves eclodiram em diversos setores públicos. E Thatcher viu nisso sua chance de agir. Ela culpou o Partido Trabalhista e o primeiro-ministro James Callaghan pelo caos, lançando um discurso duro e divisivo, que chamava atenção, mas parecia perigoso para quem desejava ganhar votos. Afinal, segundo a sabedoria política, os eleitores preferem líderes que os acalmem, não que os assustem. Em 1979, quando os trabalhistas convocaram eleições, Thatcher permaneceu firme em sua abordagem, transformando a eleição em uma cruzada contra o socialismo, apresentando-a como a última oportunidade de modernizar o país. Callaghan, político experiente e de fala calma, se irritava com Thatcher e não conseguia disfarçar seu desprezo pela dona de casa que ousava confrontá-lo, chamando sua proposta de uma ameaça à economia britânica. Inicialmente, a estratégia pareceu funcionar. Muitos eleitores temeram Thatcher, e suas taxas de popularidade caíram em comparação às de Callaghan. No entanto, seu discurso polarizou o país, forçando os eleitores a escolherem entre esquerda e direita de forma clara. Nesse cenário, Thatcher encontrou seu espaço, atraindo os indecisos e conquistando uma vitória significativa. Eleita primeira-ministra, muitos acreditavam que Thatcher suavizaria sua postura e buscaria unificar o país. Mas, como sempre, ela seguiu seu próprio caminho. Ao invés de recuar, implementou cortes orçamentários ainda mais profundos do que os prometidos durante a campanha. A economia entrou em choque. O desemprego disparou. E membros de seu próprio partido, que há muito tempo se sentiam intimidados por ela, começaram a questionar sua liderança em público. Esses homens, que Thatcher apelidou de Wets, eram figuras respeitadas dentro do partido, mas temiam que suas carreiras fossem arruinadas por suas políticas. A resposta de Thatcher foi simples. Ela os removeu do gabinete sem hesitar. Com isso, sua lista de inimigos cresceu. Sua popularidade caiu ainda mais. E muitos acreditavam que seu tempo no poder estava contado. Então, em 1982,
Do outro lado do Atlântico, a junta militar argentina, buscando distrair seu povo dos problemas internos, invadiu as Ilhas Falklands, um território britânico, mas historicamente reivindicado pela Argentina. Os militares argentinos tinham certeza de que os britânicos não iriam reagir. Mas Thatcher não recuou mesmo com a distância de quase 13 mil quilômetros. Enviou uma força-tarefa naval para retomar as ilhas. A oposição a criticou duramente por iniciar uma guerra cara e aparentemente sem sentido. Muitos dentro de seu próprio partido ficaram apavorados, temendo que, se a tentativa falhasse, todos seriam politicamente destruídos. Thatcher se viu isolada como nunca antes. Mas, aos olhos do público, sua teimosia começou a ser vista como coragem e firmeza. Comparada aos políticos indecisos e preocupados com suas carreiras ao redor dela, Thatcher parecia uma líder determinada e segura. A Grã-Bretanha recuperou as Falklands. E Thatcher emergiu vitoriosa. Subitamente, os problemas econômicos e sociais que dominavam o país ficaram em segundo plano. Thatcher consolidou seu poder e, nas eleições seguintes, derrotou o Partido Trabalhista com facilidade, dominando o cenário político britânico por muitos anos. Margaret Thatcher chegou ao poder como um corpo estranho, mulher em um ambiente dominado por homens, de classe média em um partido tradicionalmente aristocrático, e uma radical conservadora em meio a políticos moderados. Muitos, ao chegarem ao topo vindos de fora, acabam cedendo, tentando se encaixar para sobreviver. Mas, ao se adaptar, perdem aquilo que os tornava únicos aos olhos do público. Se Thatcher tivesse se moldado ao padrão dos homens ao seu redor, logo teria sido substituída por outro qualquer. Ela seguiu o caminho oposto, decidiu permanecer como forasteira, mantendo viva sua diferença. Mais que isso, transformou sua posição de isolamento em força, posicionando-se como uma mulher enfrentando um exército de homens. A cada momento de sua jornada, ela escolhia um alvo para combater socialistas, membros moderados do próprio partido, os Reds, ou até mesmo a Argentina, utilizando cada adversário para reforçar sua imagem de líder firme, disposta a pagar o preço das batalhas. Thatcher compreendeu que popularidade é algo volátil, e que conquistar respeito e autoridade importa mais do que ser querida por todos. Enquanto os especialistas se preocupavam com números de aprovação, ela focava em construir uma presença dominante na mente do público. Força e clareza inspiram mais do que simpatia. Ser odiada por alguns é parte do processo. É impossível agradar a todos e tentar fazê-lo é o caminho certo para a mediocridade. São os inimigos claros que, paradoxalmente, fortalecem sua base de apoio, reunindo seguidores leais em torno de sua causa. Não se amontoe no centro, onde todos tentam agradar a todos. Nesse lugar não há espaço para lutar nem para construir autoridade. Ao polarizar, você cria um campo de batalha onde pode se mover, atacando ou recuando conforme necessário. A vida constantemente tenta empurrar você para o centro, para o lugar do compromisso constante e da aceitação passiva. Embora seja importante saber cooperar, existe um risco ao buscar sempre o caminho da menor resistência. Você perde o senso de quem é, dissolvendo sua identidade na multidão. Em vez disso, encare-se como um guerreiro cercado de inimigos, ainda que invisíveis. Essa batalha constante o manterá desperto, lembrando-o de seus valores e do que está disposto a defender. Não tema desagradar, pois sem conflito não há vitória, e sem batalhas não há crescimento. Se a necessidade de ser aceito dominar você, perderá sua força. Melhor ser respeitado até temido do que amado por todos. A vitória sobre seus opositores gera respeito e uma popularidade real. Aquela que não desaparece ao primeiro sinal de dificuldade. Não deposite sua confiança na ausência de inimigos, mas sim na sua capacidade de estar preparado para eles. Como ensinou Sun Tzu, não dependa da falta de inimigos, dependa de estar sempre pronto. Sun Tzu. As novas regras do conflito. Hoje,
Raramente alguém ataca de forma aberta e direta. Vivemos tempos em que as pessoas preferem a sutileza, agindo pelas sombras e evitando o confronto aparente. O mundo está mais competitivo do que nunca, mas a agressão explícita é mal vista. Por isso, muitos aprenderam a usar a simpatia como máscara para intenções egoístas, aproximando-se de você apenas para depois causar mais dano. Um falso amigo conhece seus pontos fracos melhor do que qualquer inimigo declarado. Outros oferecem apoio ou alianças, mas apenas para avançar os próprios interesses às suas custas. Há ainda aqueles que dominam a arte da guerra moral, colocando-se como vítimas e gerando culpa em você, manipulando sem que perceba. O campo de batalha atual está repleto desses jogadores sorrateiros, evasivos e astutos. Você precisa entender que o conceito de inimigo foi distorcido e politizado. Mas ele continua essencial. A palavra vem do latim inimicus. Não amigo. Sua primeira tarefa como estrategista é ampliar sua compreensão do que é um inimigo. É qualquer pessoa que trava seu caminho, mina seus esforços ou trabalha para enfraquecê-lo, mesmo que sutilmente. Indiferença e negligência podem ser armas tão destrutivas quanto a agressão, porque muitas vezes não são percebidas como hostilidade. Sem paranoia. Você deve reconhecer que existem pessoas que não desejam o seu bem e que operam de forma indireta. Ao identificá-las, você ganha espaço para agir, pode observar, recuar, atacar de forma calculada ou até transformar inimigos em aliados, se for estrategicamente vantajoso. Mas jamais seja ingênuo. Nem se coloque sempre em posição reativa. Arme-se de prudência e não abaixe a guarda. Nem mesmo diante daqueles que dizem ser seus amigos. As pessoas escondem bem a hostilidade, mas frequentemente deixam rastros. Sinais inconscientes de que as intenções não são tão puras quanto parecem. Mao Tse-tung viveu isso de forma intensa com Lin Biao, um de seus conselheiros mais próximos e figura influente no partido, que parecia aliado, mas nutria ambições próprias. No final dos anos 1960, Mao Tse-tung começou a perceber uma mudança estranha no comportamento de Lin Biao, seu aliado de longa data. Lin sempre havia sido respeitoso, mas agora seus elogios soavam excessivos, quase desconfortáveis. Para Mao, aquilo era sinal de alerta, quando alguém passa a bajular de forma exagerada. Geralmente há algo escondido por trás. Ele observou Lin de perto, suspeitando que ele planejava tomar o poder ou, ao menos, se posicionar para o cargo mais alto. Mao estava certo. Lin estava conspirando. Isso não significa que você deva desconfiar de cada gesto amigável, mas sim que precisa aprender a notar as mudanças sutis ao seu redor. Perceba quando alguém se aproxima demais de forma repentina, quando surge um interesse exagerado em confidências, ou quando os elogios ultrapassam o limite do razoável. Muitas vezes, o instinto é seu melhor guia. Se algo no comportamento de alguém desperta incômodo, provavelmente existe um motivo. Talvez, no final, não seja nada. Mas enquanto isso, mantenha-se atento. Você pode escolher simplesmente observar ou agir para expor quem está ao seu redor. Os chineses dizem, agite a grama para assustar as cobras. Em outras palavras, provoque uma situação para revelar quem são os traidores. Na Bíblia, encontramos a história de Davi e o rei Saul, seu sogro, que secretamente desejava matá-lo. Davi, desconfiado, compartilhou suas suspeitas com Jonatas, filho de Saul e seu amigo. Jonatas não acreditou. Então Davi propôs um teste. Ele deveria comparecer a um banquete na corte, mas decidiu faltar, deixando Jonatas apresentar suas desculpas. Se Saul fosse inocente, veria a ausência de Davi apenas como um descuido. Mas, tomado pelo ódio, Saul explodiu em fúria, ordenando que trouxessem Davi para matá-lo. A reação do rei confirmou suas intenções ocultas. Aprenda com Davi. Faça algo ambíguo. Um gesto que possa ser interpretado de várias formas. Algo que passe despercebido pelos amigos verdadeiros.
mas que desperte ira no inimigo secreto. As emoções fortes são como sinais de fumaça. Indicam que algo está queimando por baixo. Frequentemente, provocar uma tensão ou uma discussão é o método mais eficaz para descobrir a verdadeira posição das pessoas. Harry Cohn, chefe da Universal Pictures, usava esse princípio em Hollywood. Atacava repentinamente o trabalho de diretores ou argumentava de forma agressiva, obrigando-os a se posicionar. Sob pressão, as máscaras caíam, e ele descobria quem estava realmente ao seu lado e quem estava contra ele. Muitas pessoas preferem se manter vagas e neutras porque é mais seguro. Quando você está em posição de liderança, é comum que os outros apenas repitam suas ideias, concordando por conveniência. Mas isso não revela suas verdadeiras intenções. Para descobrir quem são de fato, provoque reações. Durante uma discussão, se a pessoa continuar apenas imitando suas ideias, você pode estar lidando com um camaleão, alguém que se adapta para manipular. Um tipo especialmente perigoso. Tenha cautela com aqueles que se escondem atrás de uma aparência de imparcialidade. Ninguém é totalmente neutro. Às vezes, um comentário incisivo ou uma opinião provocadora fará com que a pessoa revele suas reais crenças. Há momentos em que é mais eficaz agir com a mesma sutileza que os seus possíveis inimigos. Em 1519, Hernán Cortés desembarcou no México com cerca de 500 homens, entre os quais havia alguns de lealdade duvidosa. Sempre que percebia comportamentos suspeitos, Cortés não reagia com raiva ou acusações. Em vez disso, concordava e aparentava aprovar as atitudes deles. Isso fazia com que os traidores se sentissem seguros, acreditando que Cortés estava ao lado deles. Assim, iam cada vez mais longe em suas ações, expondo suas reais intenções. Só então, Cortés agia, isolando e eliminando-os. Siga o método de Cortés. Se alguém em quem você desconfia fizer uma sugestão que vá contra seus interesses ou que só lhe estranha, não reaja de imediato. Concorde. Ou, pelo menos, não demonstre resistência. Dê espaço para que avancem mais em suas intenções, deixando claro quem são. Quando tiver provas suficientes, você poderá agir com precisão. Muitas vezes, o inimigo não é uma pessoa isolada, mas uma rede complexa. Uma organização que age de forma silenciosa, dificultando sua identificação. Seja paciente e estratégico. Use a dissimulação e a observação para tornar visível o que está escondido. Sempre pronto para o ataque quando o momento certo chegar. Quando desejar desestabilizar um grupo ou estrutura poderosa, não desperdice energia atacando algo abstrato. Mire em uma pessoa, um líder, um porta-voz, alguém próximo ao centro do poder. Saul Alinsky, ativista e estrategista, dominava esse método. Durante sua campanha nos anos 1960, para acabar com a segregação nas escolas públicas de Chicago, ele focou seus ataques no superintendente das escolas. Sabia que esse homem tentaria repassar a culpa para os níveis superiores. Alinsky insistiu, golpe após golpe, até que o superintendente não pôde mais se esconder, forçando os que estavam acima a se exporem para defendê-lo. Assim, toda a estrutura ficou vulnerável. Não desperdice esforços lutando contra inimigos vagos. Conflitos sem rostos não despertam o mesmo fogo necessário para vencer. Personalize a batalha. Encare o adversário nos olhos. Somente assim sua luta terá força. A realidade é que o perigo está sempre à espreita. Existem pessoas tóxicas e relações que minam seu progresso. A única forma de sair dessas armadilhas é confrontá-las diretamente. Evitar quem ameaça você. Reprimir sua raiva ou buscar constantemente agradar os outros são hábitos que corroem sua coragem. A longo prazo, o hábito de evitar conflitos tira de você o impulso para lutar e conquistar. Sentir culpa por ter inimigos não faz sentido, assim como se ver como vítima. Esses sentimentos mantêm você olhando para si mesmo, preso aos próprios medos. Sem agir, transforme o incômodo em ação.
Exponha a situação e enfrente seus adversários. O psicólogo infantil Jean Piaget reconhecia o valor do conflito para o desenvolvimento humano. Crianças que enfrentam disputas e desafios aprendem a se adaptar ao mundo e a encontrar soluções. Aquelas que são protegidas demais ou que fogem de qualquer conflito crescem frágeis e incapazes de lidar com a realidade. O mesmo se aplica aos adultos, são os embates que ensinam o que funciona, o que não funciona e como se proteger. Aceite a presença de inimigos. Eles têm utilidade. Eles despertam em você energia, clareza e foco sobre suas crenças. Salvador Dalí, por exemplo, descobriu cedo quais qualidades nas pessoas ele desprezava: o conformismo, o romantismo exagerado, a piedade. Encontrava indivíduos que representavam essas características e os transformava em símbolos de tudo o que ele combatia. No início, seu alvo foi o poeta Federico Garcia Lorca. Mais tarde, foi André Breton, líder autoritário do surrealismo. Esses antagonistas o impulsionaram, mantendo sua chama criativa acesa. Ter adversários também permite que você meça sua força. Os samurais testavam sua habilidade enfrentando espadachins formidáveis. E Muhammad Ali precisou de Joe Frazier para alcançar sua grandeza. Um inimigo à altura extrai o melhor de você, mesmo quando perde. A derrota para um adversário respeitável traz mais honra do que vencer oponentes frágeis. Isso gera simpatia e fortalece sua base para lutas futuras. Ser alvo de ataques é um sinal de relevância. Se alguém quer derrubá-lo, é porque você importa. Use essa atenção para provar quem você é. Além disso, todos nós carregamos impulsos agressivos que reprimimos diariamente. Um inimigo oferece uma saída legítima para essa energia. Sem culpa. Líderes ao longo da história entenderam o valor de ter um inimigo claro, especialmente em tempos de crise, pois isso une as pessoas em torno de um objetivo e desvia a atenção de problemas internos. Ao usar seus inimigos para motivar aliados, não hesite em polarizar. As pessoas lutam com mais intensidade quando sentem que há algo em jogo. Exagere as diferenças. Trace linhas claras entre você e o adversário. Xenofonte não se esforçava para parecer justo, chamava os persas de bárbaros, retratando-os como a negação de tudo o que os gregos valorizavam. Ele contava a história de suas traições para evidenciar o caráter deles, fortalecendo a causa de sua tropa. Assim deve ser sua mentalidade. A prioridade na guerra é a vitória, não a justiça abstrata. Utilize a linguagem da guerra para manter o interesse alto e inspirar seus seguidores. A guerra exige espaço para manobras. E nada oferece mais espaço do que ter inimigos. Eles podem ser manipulados uns contra os outros, usados como alvos para alianças estratégicas ou para medir seus limites e avanços. Sem inimigos, você fica cego, sem saber até onde pode ir. Júlio César entendeu isso desde cedo. Quando identificou Pompeu como seu grande oponente, esse foco deu direção às suas ações e consolidou seu poder. César avançava com precisão em seus movimentos, agindo somente quando cada passo o deixava em vantagem sobre Pompeu. Ele se mantinha firme, atento, calculando cada risco antes de agir. Quando o conflito entre os dois finalmente explodiu, César estava no auge de sua força e foco. No entanto, ao derrotar Pompeu e ficar sem rivais à altura, ele perdeu a medida de seus atos, mergulhando em uma ilusão de grandeza, imaginando-se quase como um deus. Essa vitória, ironicamente, foi seu maior erro. Seus adversários o mantinham ancorado na realidade, forçando-o a ser cuidadoso e humilde. Guarde isto: sempre existirão pessoas mais ousadas, traiçoeiras e implacáveis do que você. E em algum momento elas cruzarão seu caminho. Diante delas, seu impulso pode ser buscar acordos e ceder, na tentativa de manter a paz. Isso acontece porque esses indivíduos, muitas vezes, dominam a arte de disfarçar sua ambição sob charme e aparências amigáveis, usando a simpatia como uma armadilha para baixar sua guarda. Mas por trás dessa fachada, seus desejos são ilimitados.
Diante de pessoas assim, não existe meio termo. Conciliação não é uma opção segura. Seu desejo de acordo se torna uma arma nas mãos delas. Para reconhecer esses inimigos perigosos, observe seu histórico. Analise suas conquistas rápidas, ascensões repentinas, traições cometidas no passado. Se identificar sinais de que está lidando com alguém como Napoleão, não entregue suas armas nem confie sua defesa a outros. Você é o guardião final de sua própria segurança. Imagine a terra sob seus pés. Seu inimigo é esse chão que oferece resistência. Um peso que mantém você firme, impedindo que se perca na imensidão sem direção. Crave suas raízes nesse terreno. Encontre solidez no embate. Sem a força que um adversário impõe, você se desorienta. Perde seu senso de proporção e se enfraquece. Como Zhu Liang alertava, se você vive iludido pela sensação de segurança, ignorando os perigos ao redor, é como um pardal que constrói ninho em uma tenda frágil ou como um peixe nadando dentro de um caldeirão, prestes a ferver, não sobreviverá por muito tempo. No entanto, lembre-se do equilíbrio. Usar inimigos para se fortalecer exige clareza, não paranoia. Muitos tiranos se afundaram em sua própria loucura ao enxergar inimigos em todos, deixando-se dominar por emoções e medos que criaram, perdendo a capacidade de ver o mundo como ele realmente é. Vigiar possíveis adversários é sinal de prudência, mas mantenha suas suspeitas em silêncio. Para quê? Se estiver enganado, ninguém perceba seu erro. Evite polarizar a situação a tal ponto que se torne impossível recuar caso necessário. Margaret Thatcher, que dominava a arte de usar a polarização a seu favor, acabou caindo em sua própria armadilha. Ela criou adversários em excesso, insistindo na mesma tática, até mesmo quando era hora de recuar, perdendo o controle do cenário que ela mesma havia criado. Franklin Delano Roosevelt, por outro lado, era mestre nesse jogo. Ele traçava linhas claras entre si e seus oponentes, mas assim que sua posição ficava firme, ele recuava com inteligência, cultivando a imagem de um pacificador que só entrava em conflito quando necessário, mesmo que isso fosse apenas uma aparência. Ele entendeu que essa impressão era sua maior arma de liderança. Você acabou de explorar a primeira das 33 estratégias de guerra, entendendo o valor dos inimigos na sua jornada de poder e crescimento. Agora você sabe, eles não são apenas obstáculos, mas oportunidades para revelar sua força, foco e propósito. E esta foi apenas a primeira arma em seu arsenal. No próximo vídeo, vamos mergulhar na segunda estratégia, explorando como transformar situações de caos em oportunidades de avanço, mesmo quando tudo parece perdido. Então, se você quer total controle sobre sua mente em suas batalhas e na sua vida, inscreva-se no canal para não perder a sequência das próximas estratégias de guerra. E se você gostou, deixe seu like para apoiar este trabalho. Dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo à playlist de 33 estratégias de guerra, o próximo capítulo já pode estar disponível. Clique agora no link da descrição e continue sua jornada rumo ao poder. Obrigado por ouvir até aqui. Nos vemos no próximo episódio.